Graça e paz, irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, um react ou um inbox, mais um inbox, né? Hoje é do livro do irmão Eduardo Vasco, né? Quem não conhece, o link do canal do irmão vai estar aí na descrição. Ele fez um livro, né? Para quem saiu da CCB, e eu fiquei curioso, e eu comprei o livro, e chegou essa semana, não tinha dado tempo ainda de fazer, né? Pedi permissão para o Eduardo, saudação, meu irmão, né? Perdoa aí, demora para estar fazendo esse react aqui, esse inbox. Beleza, meus irmãos? Então tá aqui o livro, chegou, né, pelos correios, e vamos fazer uma avaliação do livro. Não digo avaliação, mas vamos dar uma olhada no livro, tá? Beleza, meus irmãos? Para você que não me conhece, meu nome é Leandro de Siqueira, né? Sou violinista amador, era integrante da orquestra da Congregação Cristã, né? Hoje não faço mais parte da instituição, né? Estou frequentando a Igreja Batista, Igreja Batista Calvário, município de Piais, região metropolitana de Curitiba, né? Mas, né, por tanto tempo frequentei a instituição Congregação Cristã do Brasil, e o irmão Eduardo Vasco eu acompanho nas redes sociais, né, tanto no Instagram quanto no Facebook também, e também no YouTube. E quando eu vi o livro que ele lançou, né, sobre para quem saiu da CCB, eu fiquei curioso, comprei, né? Esse não é o primeiro inbox aí que eu tô fazendo, né? Eu já fiz também do livro do irmão Ricardo Pavanelli, né? O livro Meu Porto Seguro, né? Um devocional, gostei demais do livro. E o link, se você não assistiu o vídeo também, vai estar na descrição do vídeo também. Beleza, meus irmãos? Então, esse é o livro, e eu vou estar aí utilizando uma faquinha para fazer isso. Crianças, não façam isso em casa. Sempre na presença de um adulto. Sempre quis dizer isso. Beleza, irmãos? Mas vamos lá. Então, não sei se vai precisar da faquinha. Deixa eu ver. Vai precisar da faquinha. Ok, não vai precisar, não. Então não vai precisar, não, crianças. Beleza, irmãos? Não vai carecer da faquinha, não. Okay. O negócio é bruto, rústico e sistemático. Beleza, irmãos? Então vamos lá. Vai estragar o livro. Já não. Muito bom. Embalado, o bicho tá igual presente. Tem que rasgar para ganhar mais. Beleza, irmãos? Então tá aí o livro do nosso irmão Eduardo Vasco. Sair da CCB. E agora? Né? Isso é uma pergunta realmente pertinente. Eu acredito assim, ela é uma instituição que faz com que você se torne até dependente dela, né? Você cria laços afetivos, laços emocionais com a instituição, que por mais que você queira, né, simplesmente esquecer, não é tão fácil, tá bom, irmãos? E isso realmente é o que acontece no lugar onde você, pelo menos no meu ponto de vista, não é ensinado, né, da maneira correta, vou falar assim, a amar Jesus Cristo como deveria ser amado, onde infelizmente a nossa devoção e o nosso amor, vou até citar assim, acaba se voltando para a própria denominação. Isso é tanto quanto prejudicial. Enquanto eu era católico, eu aprendi muita coisa que era a nossa devoção, nosso amor, em vez de ser canalizado e direcionado para Jesus Cristo, era desvirtuado para Maria. E depois, né, com o tempo, frequentando a denominação, né, Congregação Cristã do Brasil, a CCB, eu acabei entendendo que você acaba tendo essa mesma direção, só que em vez de ser para uma pessoa ou para alguém, né, um personagem bíblico, você acaba sendo direcionado para a própria denominação, o que também é perigoso hoje no ponto de vista, né? Você acaba se enquadrando aí no pecado de idolatria,
né? Onde você deveria amar, né? Ter a sua devoção apenas a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, né? O nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, e acaba, infelizmente, né? E eu reconheço isso em mim, que eu acabei me tornando um idólatra institucional. Eu fazia, né, tudo pela instituição, sempre achando que estava trabalhando na obra de Deus. Beleza? Então, eu achei muito pertinente o livro, né? Esse tema. E agora? Então, vamos ver, né? O conteúdo do nosso irmão Eduardo Vasco. Beleza, meu irmão? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa eu cortar o plastiquinho aqui. Estou sem unha. Cuidado. Deixa eu virar aqui pro lado para não parecer. Aí. Ele vem muito bem embaladinho, né? Muito bem caprichado, irmão Eduardo. Pelo menos, né? Não é um livro tão grosso que nem foi o livro do devocional do irmão Ricardo Pavanelli, mas vamos ver o conteúdo. Vamos dar uma lida aqui atrás, então. A primeira avaliação sobre o material, né? Material de primeira, capa, né? De primeira, as folhas também, tá? Então, essa é a avaliação externa. Agora vamos dar uma olhada no conteúdo do livro. Claro, eu não vou estar aqui lendo o livro todo para ninguém. Se você quiser também adicionar, esse livro não tem na minha loja virtual, mas eu vou deixar o contato de onde que eu comprei. Se você quiser adquirir o livro, o link vai estar na descrição. Entre em contato com o irmão Eduardo Vasco, tá? Ele vai te passar todas as informações. Não é caro, é muito em conta, tá? Então, vamos ver agora. Este livro não é um ataque, é um grito de socorro e também uma resposta a tantos outros gritos sufocados por anos dentro dos bancos da Congregação Cristã no Brasil. Saí da CCB e agora é um guia bíblico, teológico e emocional para todos que estão deixando ou pensando em deixar a instituição e não sabem por onde recomeçar. Isso é uma grande verdade. Eu, como músico, eu fui músico durante 20 anos, instrutor durante 18 dentro da congregação, e um dos pensamentos que não deixava de sair da minha cabeça nos últimos meses antes de eu sair da instituição, é o que eu ia fazer, né? Como que eu ia viver sem tocar meu instrumento, como que eu ia passar minha vida, né, agora, sem tocar. E eu acho que eu achava que eu não conseguiria, e você consegue, irmão. Isso, se você é músico, por exemplo, né, isso é uma bobeira. A partir do momento que você aprende a amar Jesus Cristo, você aprende que o culto é para você, não é para você ir lá saber da sua vida, mas é para você aprender sobre Jesus Cristo, aprender sobre o Evangelho, que o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Jesus Cristo. Quando você entende que você vai para cultuar a Deus e não para receber bênçãos, você não se importa mais com essas coisas. Você aprende a importância de uma exposição bíblica, né? Quando você entende a importância de ter uma pregação expositiva, ler o texto, explicar o texto dentro do seu contexto, para depois fazer uma aplicação na nossa vida. Primeiro contextualizar, falar para quem que aquele texto foi feito, em que contexto aquele texto foi feito, em que ano, para quem que estava recebendo aquele texto, seja no Novo ou Velho Testamento, para depois fazer uma aplicação na nossa vida e sempre apontar para Jesus Cristo. Toda pregação tem que apontar para Jesus Cristo. Ele é o centro da pregação e não a nossa vida cotidiana. Continuando aqui. Escrito por alguém que viveu intensamente dentro da CCB. Ele é filho de ancião, então ele sabe o que ele está falando. Experimentou, pela graça de Deus, uma transformação profunda através do verdadeiro evangelho. Esta obra se propõe a ser um abraço firme e um chamado à verdade. Então, esse aqui, né, esse primeiro 3 parágrafos aqui, denota também o sentimento realmente do irmão Eduardo Vasco e que reflete aí o sentimento de muitos. Aqui você encontrará um panorama claro das
principais divergências em doutrina da CCB e doutrinas bíblicas. Vamos, né? Orientações para reconstruir sua fé com base nas escrituras, isso é muito bom, né? Respostas a argumentos falaciosos de membros da CCB, isso tem bastante. Eu até fiquei de fazer um vídeo sobre alguns comentários que eu recebi, assim, não, a partir do momento que eu saí, né? E apoio para lidar com a dor e medos, a rejeição familiar e culpa espiritual. Eu acredito que todo mundo que tem aí grande parte da sua família dentro da instituição, quando sai é um baque a família, né? Você passa a ser visto como não mais digno do amor, né, que você tinha antes. E isso não sabe que isso é verdade. Infelizmente, as pessoas lá dentro, é diferente de outras denominações que a pessoa sai de uma denominação e vai para outra, tá de boa, as pessoas, né, entendem isso, né? Já dentro da CCB, não, quando você sai dentro da denominação, para muitos lá, era melhor que você tivesse morrido, melhor que Deus tivesse te recolhido, né? Porque na mente de muitos, você caiu da graça, né? Eles entendem que a graça é a denominação, não entendem o conceito e não sabem o real significado de graça, né? Favor imerecido. Então, quando você tem essa decisão, não é você que toma, eu acredito que é o Espírito Santo que nos guia a tomar essa decisão, né? Abandonar uma denominação com vários equívocos teológicos e até heresias, né? Onde você ficou amarrado ali, preso a alguns conceitos que você achava certo, depois você vai ver que aquilo não te leva a lugar nenhum, né? Então você sai dali, nossa, para muitos, você caiu da graça, você não é mais merecedor daquele amor. Então realmente é muito, né? Eu ouvi casos de pessoas aí que chegaram a extremos. Um convite à liberdade, não à rebeldia, tá? Muitos acredito que quando você fala que você é salvo pela fé, né? Porque uma das heresias mais gritantes dentro da congregação é que você é salvo pelas obras. Quando você fala que você é salvo pela fé, eles fazem uma distorção, que se você agora é salvo pela fé, não precisa de obras, então eu posso pecar à vontade. Isso é uma falácia, um espantalho, criado para prisionar realmente pessoas ali dentro, fazendo com que elas continuem acreditando que vão ser salvos pelas suas obras. E a Bíblia, até o Inário CCB, eu já fiz vídeo falando sobre isso, né? Recorte de live, onde eu falei sobre isso. O próprio Inário CCB nos mostram que a salvação é pela fé, única e exclusivamente em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, e não pelas nossas obras. Nós não vamos ser salvos por aquilo que fazemos, né? E lá é ensinado isso em todos os púlpitos, Brasil afora. Embora no papel tenha que a salvação é pela fé, os púlpitos ainda pregam que a salvação é por obras. E muitos creem e vão seguir nesse pensamento, infelizmente, contrário às escrituras sagradas. Beleza, meus irmãos? Então, eu fiz uma breve aqui, né? Deixa eu acabar de ler isso aqui, ó. Com linguagem acessível, base sólida e compaixão por cada leitor. Esta obra é um farol para os que estão no meio da tempestade, indicando o único caminho seguro, a verdade que liberta. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você está pensando em sair, ou ama alguém que saiu da CCB, este livro é para você, porque a verdadeira guia do Espírito Santo é a palavra de Deus, não uma placa de igreja. Beleza, meus irmãos? Já gostei dessa pequena sinopse aqui, a introdução, descrição do livro, tá? Eu falei, eu não vou ler todo o livro, a intenção não é essa, é só fazer uma breve, né, leitura aqui, uma breve demonstração. Não estou ganhando nada com isso, não vou ter participação de lucro nas vendas do livro, né? A minha intenção realmente é divulgar esse trabalho, porque eu realmente acredito que muitos precisam de um apoio. Eu precisei, né? Encontrei isso conversando com vários irmãos, tanto online quanto pessoalmente, né? Então eu gostei da atitude do irmão, né? Então tá fazendo esse livro para ajudar
né? Muitos que estão... É um processo difícil, irmãos. Quem falar que é fácil, eu não sei. Eu acredito que é difícil você ter um ídolo. E primeiro, idolatria é um pecado que você não sabe que tem, né? A gente cria essa idolatria pela instituição, acredita que ela é a graça, que ela é a obra de Deus, que ela é o caminho verdadeiro, tal, que só vai ser salvo quem está lá dentro, né? Hoje em dia você ouve falar, até eu mesmo falava que não, isso não existe, e existe sim, tá? E a primeira barreira, você vencer não é você que vence, né? Mas o Espírito Santo te convencer que você está em idolatria, porque idolatria é diferente de outros pecados. Uma pessoa que está em adultério, vou te dizer assim, ele sabe que ele está em adultério, ele sabe que ele está em pecado diante de Deus. Pessoa que é avarenta, ou a pessoa que, vamos dizer assim, é alcoólatra, né? O alcoolismo é um pecado, né? A mesma coisa da glutonaria. A pessoa sabe que está em pecado, sabe que aquilo não provém de Deus. O idólatra, ele não sabe. É um pecado desgracento, porque você não reconhece. Quando você tem um pecado e não admite que você tem esse pecado, você não se arrepende. Quando não tem arrependimento, não tem perdão, irmãos. Entendeu? Então, esse é o perigo de você fazer parte de uma instituição, uma denominação que ela te conduz, te leva a ter esse tipo de, né, de comportamento, de você se tornar um idólatra. Beleza, meus irmãos? Então, dedicatória. Sempre todo livro tem uma dedicatória. A esposa dele e tal. Eu não vou ler. Os irmãos também aí, dá uma pausada depois. Tá? Ele faz a sua dedicatória, sua esposa, companheira, ao filho dele, o Nicolas. Meu filho mais velho também se chama Nicolas, irmão. Os familiares, né? Aos irmãos da PIBA, Primeira Igreja Batista de Assis, né? Que acolheram ele. Aos familiares e amigos, tá? Então, essa é a dedicatória dele, tá bom? Também os queridos das redes sociais, irmão, beleza? É nóis. Deus abençoe, irmão Eduardo. Estamos aí divulgando o seu trabalho. Então, vamos lá. Eu tenho um prefácio. Que nem eu falei, irmãos, a intenção não é ler todas. Aqui tem o André Vargas, que é o pastor da igreja onde ele frequenta, onde ele está frequentando hoje, a Primeira Igreja Batista em Assis, São Paulo. Testemunho do autor, vai ter o testemunho dele, ele contando, né, que ele nasceu dentro dos muros da congregação, é o modo de falar, né, ninguém nasce dentro da igreja, mas a gente entende o que quer dizer, né, nascido e criado lá dentro, né, filho de ancião, então, ele tem muita coisa para contar, né, aqui ele fala do canal dele, Fala da Graça. Então, irmãos, eu não vou ler, eu vou ler depois, eu não vou ler todo o livro agora, beleza, meus irmãos? Para mostrar para vocês. Agora sim, o sumário, o que a gente vai encontrar dentro do livro? Agora sim, passamos a introdução e chegamos no sumário, entendendo a mudança. O que é a mudança, irmãos? É igual eu compartilhei um vídeo esses dias do Fernando, do canal Caminho de Damasco. Quando você sai, vai para outra denominação, é completamente estranho, né? Você vê aqueles... a liturgia, né, de uma outra denominação, né, principalmente com você que nem eu, fiquei 24 anos dentro da CCB. Então, acostumado com aquela liturgia, né? E a liturgia da CCB não é de forma alguma errada, não tem críticas quanto a isso, né? Aquele modo de fazer, orar de joelhos, cantar 3 hinos, tal, não tem nada contra isso. O problema nunca foi esse. O problema vai ser sempre, né? Ou usar terno e gravata, as mulheres usar véu, eu não tenho problema contra isso. O problema é o que é pregado dentro do culto lá, né? Como não se tem uma base teológica correta, cada um prega o que quer, o que vem na telha e sai muita baboseira lá. E a gente vai consumindo isso como sendo da parte de Deus, sendo que não é. A confusão possa ser a Bíblia contém a palavra de Deus. Esse aqui eu fiz vídeo, né? Esse contém, irmãos, eu não engoli isso aí, não, né? Eu não, como muitos, né, nem perceberam quando mudou do Inário 4 para o Inário 5, eles colocaram essa palavra contém a palavra de Deus, isso muda todo o sentido da frase.
Tô com a garganta seca, irmãos. Né? Salvação, a verdade que você não aprendeu, que a salvação não é por obras, né? Não preciso nem ler, eu sei que salvação não é por obras, é pela fé. E você, assim como eu, aprendeu que salvação é pelas obras, pelo aquilo que você faz, e não é. Até esses dias atrás eu vi o Salvador Bueno aí pregando que Jesus Cristo pagou a entrada, o resto das parcelas a gente que tem que pagar, é uma heresia, tá? Então o Ricardo Pavanelli falou que o irmão Salvador é um homem íntegro espiritualmente, eu discordo do irmão, tá? O irmão Salvador Bueno, assim como os demais irmãos, principalmente os da cúpula, estão tão equivocados teologicamente quanto qualquer outro irmão aí de Brasil afora. Aí. Eles que deveriam ser os que passar o exemplo correto são os piores que eu já vi, né? Principais erros da CCB, exclusivismo, quem fala que não tem exclusivismo não conhece a CCB, batismo, né? Que é onde eles falam que os pecados são perdoados nas águas do batismo, é outra heresia, pecado não é perdoado na água do batismo, é perdoado no sangue de Jesus, beleza? A ceia é um memorial, né? Onde você está relembrando a morte do Senhor Jesus Cristo, aquele lá não é o pão e o vinho, não é o sangue e nem o corpo literal, né? Tem quem não sabe, pesquisa depois sobre a transubstanciação, pra vocês verem que é uma heresia. Unção com azeite, um recurso medicinal. O Eduardo, você usou. Vamos lá, vamos pro próximo. Revelação ou engano? Como Deus fala? Esse aqui, irmãos. Então, que nem eu falei, muitos irmãos, né, vão pros púlpitos, não entendem nada do que estão lendo, falam cada abobrinha. Tem um lá que subiu lá para falar que coleta santa faz parte da salvação. O outro subiu lá e falou que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas no reino não entrou. Então, e não foi Deus que revelou isso para eles, não. Tem plena certeza, convicção que não foi Deus que revelou isso aí, porque ele não vai contradizer a própria Bíblia. O Espírito Santo não vai contradizer o que está escrito na Bíblia. Tá bom, irmãos? Bibliomancia, né? A Bíblia como amuleto. Bibliomancia buscar ali quando você vai buscar a palavra para saber se você compra, se você vende, se você casa ou não casa, isso é a bibliomancia. Igual alguém que vai saber da sorte num cartomante. É a mesma prática, tá? E a gente faz, eu também fazia. Né? E se eu queria saber de uma coisa, eu ia lá procurar a revelação da palavra, né? Então, isso é bibliomancia. A letra mata, que é uma outra besteira que falam lá de... né? Uma distorção do texto bíblico, onde a letra mata, o espírito vivifica. Então, eles, né, muitos pregadores até hoje ainda falam que não precisa estudar, porque a letra mata, o espírito vivifica, não precisa estudar a Bíblia. O resto você pode estudar, é só a Bíblia que não é. Deus quer que você leia a Bíblia, mas não quer que você estude. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. E o irmão Eduardo elencou isso aqui corretamente. O desprezo pela escola bíblica, né, as EBDs, né, tópico 11 aqui, desprezo pelas... né, pela estudo bíblico. Tópico 12 aqui, não temos pastor, isso é bíblico. Esse aqui eu vou querer dar uma olhadinha ali, tá? Eu falava também, né? Lá na CCB não tem pastor, o único pastor é Jesus Cristo, né? Como se for, né? Ou ter nomenclatura, né? De pastor fosse um pecado, e não é. É a mesma coisa, até o irmão Valdir de Matão falou, pastor, presbítero, ancião, é tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Cada um escolhe a nomenclatura que quer, mas a função é a mesma, beleza, irmãos? 13, dízimo e sustento pastoral, tá? Eles falam, ninguém ganha nada lá, que adianta, ninguém ganha nada, mas também não prega nada de correto, então não adianta nada, fica elas por elas. Eu falei pro irmão, prefiro pagar o dízimo, saber que um tanto vai para sustento do pastor, mas que ele me traga a explicação, a exortação da Bíblia corretamente, do que alguém que vai lá na frente ficar, né, destilando baboseira lá em cima, ainda falando que é revelação de Deus. Os irmãos que foram da CCB, me desculpe a franqueza, tá bom? Usos e costumes antibíblicos. Aí, Eduardo, vamos ver. Houver obrigação ou costume cultural. Esse é um tópico muito interessante, tá? Tem uma discussão muito boa sobre essa parte do véu. Não tenho nada contra, quem quer usar, usa, né? Como costume, só não pode
ensinar que isso é salvífico. A mulher usar o véu ou não, isso não é salvífico. Tá bom, irmãos? Tá? Mas quer usar, quanto a isso não tem problema nenhum. Não quer usar também não tem problema nenhum. Ósculo santo é outra coisa também. Não é salvífico, não é um sinal de que seja uma igreja correta, porque usa véu e usa, né, ou dá um ósculo santo. Isso também, né? Mas se quer dar também não tem problema, né? Não vejo isso como um erro, mas também a exigência, falar que só é correto porque usa véu e porque dá ósculo santo, e cai lá no tópico 4, que é o exclusivismo. Usam, né, esses dois atributos para dizer que são a igreja escolhida por causa disso, tá? É uma bobeira também. Vestimentas e vaidades, achar que Deus só vai receber o seu louvor ou o seu culto se você tiver de terno e gravata, né? Eu falei, o uso em si não tem problema nenhum, né? Quem quer usar usa, quem não quer usar não usa, não tem problema. Agora dizer que Deus, né, só recebe o teu louvor se você tiver de terno e gravata, ou que você não está de terno e gravata, você não está, né, em acordo com as escrituras, isso é uma bobagem. Tá? Claro, uma roupa indecente em um culto cristão não cabe nunca, mas agora exigência, aí também é bobeira, mas vamos lá. A paz de Deus, eu acredito que ele está falando da saudação, se é bíblico, se não é, né? E como tem algumas igrejas que saudam com a paz do Senhor, algumas outras igrejas com a graça, né? Graça e paz, eu não vejo grandes problemas nisso. O problema é dizer que a nossa saudação é a correta, a dos outros está errada. Mas tudo bem, vamos lá. Né? E, então o irmão Eduardo elencou bem aqui as muletas que muitos usam para dizer, né, porque que essa CB é a única escolhida. Mas vamos lá. Música na igreja, apenas orquestra, né? Quer dizer que se não for o conjunto musical não for uma orquestra, Deus não recebe também, é outra bobeira, tá? Mulheres podem pregar, o que a Bíblia diz, isso eu achei interessante, tá? E na Bíblia tem várias mulheres que foram instrumentos de Deus, né? Então, é só a gente lendo aqui para ver qual que é a percepção e o que o Eduardo vai abordar. Então, aqui, eu vou ler mais ou menos aqui o que você vai encontrar nesse livro, tá bom? Proibição da comemoração do Natal, isso aqui tá bom, isso aqui é muito bom. Eu também acreditava que comemorar Natal era idolatria, hoje já entendo que não, beleza? Páscoa, idolatria, boa pergunta, né? Orar somente de joelhos, essa é uma outra coisa que muita gente acha que, eu até vi uma testemunhando que ele estava na maca do hospital quando o Senhor despertou ele para orar. Então, irmãos, né? Jonas orou dentro do ventre do peixe, né? Então, não é só de joelhos, não, tá? Já vou adiantando, mas infelizmente na CCB é pregado que Deus só recebe a sua oração se você tiver de joelhos, o que é uma falácia. Claro que eu acredito sim, né? Você pode orar deitado, sentado, de pé, em todo tempo você tem que estar em oração. E você podendo orar, eu acredito também, não ter nada de errado, né? Beleza, meus irmãos? Mas vamos lá. Levantar as mãos é coisa de sectário. O que Deus uniu, a CCB separa. Eduardo, gostei dos... A demonização da teologia, que esse aqui é um tópico que realmente tem que ser muito, tá? Um irmão me mandou esses dias atrás um vídeo de um irmão lá, falando que o saber que afasta, alguma coisa assim, né? Como se você estudar teologia ou procurar conhecer alguma coisa sobre teologia te afastasse da presença de Deus, o que é uma mentira, tá? Paulo era conhecedor das escrituras e foi muito utilizado por Deus, tinha conhecimento. Lucas não era, eles defendem muito que os apóstolos eram analfabetos, muitos defendem isso e é uma mentira do caramba. Tá? Lucas, ele não era apóstolo, mas era discípulo
tinha conhecimento, era médico. Mateus, que foi um apóstolo, era cobrador de impostos, e para ser cobrador de impostos não poderia ser qualquer um, tinha que ter certo estudo. Então, isso é uma falácia, tá? Uma falácia. Você, para que Deus te ame, você tem que ser ignorante. Isso é apologia à ignorância, e lá tem muita, tá? Eles não fazem por maldade, mas infelizmente vão levar muitos à perdição por acreditar nessas bobeiras. O 26. Sinais, prova de fé ou falta de confiança? Isso aí, irmão Eduardo. A poderosa oração das 3 horas da manhã, que também é uma superstição, né? A anjolatria, isso tem bastante lá, né? Até a gente já viu meus irmãos falando, o anjo de Deus vai levar suas orações, entrega suas orações ao anjo, o irmão Silvano pregando isso, Silvano do Leme, né? Diabólica doutrina do pecado de morte, isso levou muita gente realmente, né, a tentar contra a própria vida, né, acreditar que quem cometeu adultério ou quem é um jovem que cometeu fornicação, ele não tem mais salvação, né? Então isso né, fez com que muita gente tirasse a própria vida, né? É uma doutrina que tem que ser combatida. Pecado de morte é apostasia, que fala nas escrituras, não é adultério nem fornicação, né? Não é pecado sexual. Não estou falando aqui que está liberado agora que vamos adulterar e fornicar à vontade, que Deus perdoa. Não é assim, irmãos. Aquele que foi realmente convertido, né, que creu no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que tem temor por Deus, ele vai se abster dessas coisas, até da pornografia, tá? Pornografia e outras coisas semelhantes a essas, né, a porneia, mas de forma alguma vamos amenizar o pecado e falar que está liberado para fazer. Não, mas o pecado na vida do crente, ele é uma coisa que acontece, não é uma coisa que ele ama fazer, diferente dos ímpios, que ele peca, ele gosta de pecar e ele continua no pecado, ele não se arrepende. Então, quando acontece, e se isso aconteceu na tua vida, você que vai assistir esse vídeo, e você se arrepende, então você sabe que é o Espírito Santo fazendo com que você se reconcilie com Deus, se arrependa do seu pecado e volte à comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Mas de forma alguma eu tô aqui defendendo pecado, falando que tá liberado e que não tem problema nenhum, tá? Isso de forma alguma. Mas falar que quem pecou e agora já não tem mais salvação é porque não conhece a Deus. Tirar a liberdade, disciplina bíblica, vamos ver depois. Uso irresponsável dos microfones, falar besteira lá, falar que é Deus que está falando, tá certíssimo, irmão Eduardo. O falso selo da promessa, fiquei curioso para ver. Pecados como falhas e fraquezas. Tem muita gente que batiza na CCB e acredita que não tem mais pecados, que agora só tem falhas e fraquezas, ou faltas e fraquezas. Isso faz com que você não se assuma como pecador. Eu falei, o problema do pecado é você não se arrepender dele. Se você não tem a consciência que você tem pecado, você não se arrepende do seu pecado. Então, não tem como, né, você alcançar o perdão daquilo que você não se arrepende, daquilo que você não assume. O crime contra a certeza da salvação. Irmãos, tem muita gente que ainda crê, né, que estamos lutando pela nossa salvação. Então, ele não tem a certeza da salvação. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele já tem que ter a certeza que ele está salvo. Beleza, meus irmãos? O jogo desigual, exclusivista, né? A pessoa da CCB não pode casar com a da Assembleia, ele perde liberdade, isso é uma bobeira também, eu concordo com o irmão Eduardo. A heresia do sono da alma, eu até fiz vídeo sobre isso, né? Enquanto eu estava dentro da CCB, e realmente lá a gente aprende, mesmo que não seja de forma sistemática, mas o inário e alguns pontos de doutrina, tópicos, né, que eu mencionei no vídeo, realmente nos fazem crer que a nossa percepção é do som da alma, né? Morremos e vamos aguardar, né, em estado de sono,
né, de inconsciência, tá? E algumas denominações ou algumas linhas teológicas já defendem a consciência da alma, tá? Onde que o ímpio vai para o tormento e os salvos vão para o paraíso, né? E aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, onde vai ter a ressurreição dos corpos, tudo. Mas a alma continua consciente, embora ela não saiba o que acontece no mundo terreno, mas ela tem consciência. Então, algumas linhas teológicas defendem isso aí. Então, muito interessante isso aí, irmão Eduardo. Vai vendo. Proibição, voltando a falar aqui, né? Nem no caso das igreja adventista, acredita que a alma é aniquilada. Se alguém me corrija se eu estiver enganado, tá? E não é isso que as escrituras nos mostram. A alma, ela é imortal. Tá? Mas vamos lá, continuando, tem muitos amigos da igreja adventista, tá? E vamos lá. Claro que eu tenho bem mais da congregação, né? Proibição ao evangelismo e divulgação, né? Antidiscipulado e a cultura do sentimento. Isso aqui eu fiquei curioso. Vamos lá, e agora o que é? E agora o que fazer? Como escolher uma igreja saudável? Muito bom tópico, irmão Eduardo. O medo de romper, tá? Romper com aquele medo de você estar fazendo a coisa errada, você tem que permanecer lá dentro para tentar ajudar as pessoas a conhecer o evangelho, né? Que nem diz um irmão falou uma vez, o Simão, o nome do irmão, ainda bate na gente aquele síndrome de Lutero, eu quero reformar a igreja de dentro para fora, tá? Então, né? E o encerramento, tá? Liberdade da testemunhança. Eduardo, liberdade da testemunhança, entendi, deve ser uma uma crítica aqui contando as histórias dos irmãos aqui, da irmã Alane, Felipe, Jarba Júnior, até o irmão Jarba Júnior participou do livro, aí, ó, isso sim, o irmão Jarba Júnior tem canal no YouTube, tá? Acho que eu vou deixar o link na descrição também do canal dele, quem quiser conhecer, ele é teólogo também, e ajuda muito, né? Eu recomendo muito acompanho o canal do irmão Jarba Júnior. A Lu Vieira, eu não sei se ela tem canal, sei que eu sigo ela no Instagram, tá bom? Também recomendo. Rafael Cavalcante, eu acho que ele tem canal também, mas eu não tô lembrado, tá bom, Rafael? E Samuel Macedo, referências bibliográficas. Então, isso é um pouco do que você que se aventurar a comprar o livro do irmão Eduardo vai, né, encontrar a confusão pós-CB, como eu falei, né? Medo, culpa, dúvida, solidão, liberdade misturada com insegurança. Beleza, irmãos? Né? Então eu vi um vídeo no canal do irmão Fernando, do Caminho de Damasco, né? Falando quando você entende que tem que sair da denominação, como você romper um relacionamento mesmo. Tem todo um processo, negação, né? E até recomendo os irmãos assistir esse vídeo aí, que é o que acontece com todo mundo. Porque muitas pessoas saem da CCB sentindo medo, culpa e insegurança, né? Algumas passagens bíblicas. A Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? Esse é um tema que realmente merece uma atenção maior. Como definir se algo é bíblico ou pela tradição humana, o erro de colocar experiências pessoais acima da escritura. Isso mesmo, meu irmão Eduardo, bem lembrado, né? A pessoa tem uma experiência pessoal lá e coloca acima das escrituras, mano. Nada pode ficar acima das escrituras. Salvo pela graça, a verdade que não aprendemos. O erro condicional de salvação é o batismo, tá? Batismo não salva ninguém. Muita gente só tomou um banho lá, que lá não significou nada. Ele não se arrependeu dos seus pecados e nem creu no Senhor Jesus Cristo como seu único salvador. Então, só foi um banho, não significou nada, tá? E o batismo realmente ele é um ato simbólico, onde você professa sua fé em Jesus Cristo. Você reconhece que você é um pecador, que você se arrepende dos seus pecados e que você necessita de um Salvador. E não que você tenha os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, não nas águas do batismo. Exclusivismo, né? Ou uma página que falando sobre exclusivismo, tá? Orgulho espiritual, exclusivismo da CCB, contradiz a unidade do corpo de Cristo,
Nossa, meu Eduardo, muito bom esse tópico aqui, tá? Só pelos tópicos eu já, mas eu, claro, tá? A gente vai ter que ler, embora o livro pareça fininho, irmãos, são 200 e poucas páginas, tá? E o meu Eduardo teve muito trabalho para fazer isso aqui, esse rapaz, Saulo Macedo, aqui, ó, a liberdade da testemunhança. A liberdade da testemunhança. Ai, eu, Eduardo. Ai, ai. Então é isso aí, irmãos. Considerações finais. Devolvo uma vida de oração e intimidade com Deus, enquanto uma igreja bíblica envolve na comunhão com Cristo, cristã, tá? Uma comunhão com Cristo. Muitos irmãos acham que eu vou sair da CCP, onde que eu vou encontrar uma igreja? Irmãos, isso é uma falácia, tá? Eu nem precisei procurar muito, não precisei ir longe para andar muitos quilômetros para achar uma igreja bíblica, tá? Eu não estou aqui falando, né? A igreja que eu estou frequentando é uma igreja de teologia reformada, né? Mas não estou aqui dizendo que é somente as igrejas, né, reformadas que são bíblicas, né? De forma alguma, tá? Eu ouvi um irmão falando, agora não me lembro quem, né? Procura uma igreja mais próxima da sua Bíblia, aquela que é onde a pregação do Evangelho é realmente dentro das Escrituras, e não essas coisas, saber da sua vida, que nem diz o Paulinho do Paulista, que Deus tem que falar do nosso dia a dia, né, da nossa vida, daquilo que vai acontecer. Não, ele não entendeu nada do que é Evangelho. Está lá anos na frente do povo, ensinando o povo ao que é errado. Né? Nós temos que ir para o culto para aprender sobre Jesus e não sobre nós. Se for para falar sobre nós, é para mostrar o quanto pecadores nós somos, quanto falhos nós somos, quanto indignos nós somos, tá? Graça é isso, irmãos. Nós somos salvos não porque nós merecemos, não porque tinha algo bom em nós, mas porque Deus nos amou e mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse negócio de ir lá no culto para saber o que vai fazer amanhã ou deixar de fazer amanhã é perda de tempo. Tá? Quando Jesus Cristo multiplicou os pães, ele se afastou da multidão, porque a multidão queria fazer ele rei, não pelo que ele estava pregando, mas pelo que ele tinha feito, ou seja, pelos motivos errados. Né? Eles não estavam querendo transformar Jesus Cristo rei pela mensagem do evangelho que ele estava trazendo, mas pelo pão que perece. Então ele se afastou deles. É o que acontece hoje em dia. Muitos vão no culto para saber sobre o pão que perece, sobre o seu dia a dia, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa, sobre a porta de emprego que você vai abrir ou não, e esquece que você tem que aprender sobre o evangelho, aprender sobre a vontade, o caráter de Deus, né? Só aprender sobre o seu filho, saber identificar as profecias dele dentro do Velho Testamento e saber aplicar elas no seu dia a dia. Meus irmãos, eu durante 24 anos dentro da CCB, eu nunca vi uma exortação na palavra de Abacuque. O livro de Oséias, né, profeta Oséias, nunca vi uma pregação sobre o profeta Oséias. Nunca Neemias é só ali o comecinho ali, o primeiro capítulo, nunca vi uma pregação se aprofundando dentro da história de Neemias ou Esdras, né? E sempre que pegavam essa passagem, era para quando iam construir uma igreja nova, aí eles lembravam dessa passagem para falar, incentivar o povo a dar coleta para construir igrejas ou para reformar igrejas, nunca falando sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Beleza, irmãos? Então, né? Continuando aqui, antidiscipulado, a cultura do sentimento, isso aí, irmão Eduardo. Perigo da falsa doutrina do som da alma, né? Eu vou ler isso com bastante atenção, que eu tenho que aprender muito também sobre isso, né? Eu também acreditava piamente nisso, hoje já não acredito mais. Jogo desigual, exclusivista, irmãos, falhas e fraquezas, é isso aí, irmãos. Então tá aí, um pouco do que você que se interessar em comprar esse livro vai encontrar, né? Que tem um músico e aqui tem uma irmã segurando o véu, bem desse jeito. Tem irmãos que acreditam que se não tiver com véu na cabeça, Deus não recebe a sua oração. Infelizmente é isso aí. Tem muitos irmãos que acreditam que louvor é só música, né? Então, eu acredito que esse livro vai sim trazer abrir um pouco a nossa mente,
né, sobre alguns assuntos aqui. Como eu falei, a intenção não é mostrar tudo. Se você quiser, você compra o livro, assim como eu fiz também. Mais uma vez, eu não tô... Mais uma vez, eu não estou recebendo nada, né? Não vou ter participação de lucro nenhuma. A minha intenção realmente é fazer divulgação de um trabalho que eu acredito que vai ajudar muitos irmãos que, infelizmente, sofreram de alguma forma aí alguns traumas ou algumas perseguições com a sua decisão, né? E eu acredito que essa decisão não foi eu, não foi você que tomou, foi realmente o Espírito Santo que te fez entender que você não pode ficar no lugar que ensina salvação por obras, irmãos. Não existe salvação por obras. Todo aquele que crê que vai ser salvo por suas obras, né? Ele vai depois estar enquadrado em Mateus 23. Beleza? Então, não adianta, irmãos. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras, né? É rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, na CCB, tem muita gente ensinando isso nos púlpitos afora, né? Você deseja conhecer as Escrituras, estudar, conhecer um pouco mais as Escrituras, eles falam que isso é errado, né? Então estão batendo contra os ensinamentos do que está dentro da Bíblia, né? Então, infelizmente, eu, né, acredito, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que faz com que você saia de um lugar desse, né? Então, eu não sou inimigo dos irmãos que estão lá, não quero ser visto como inimigo, mas realmente de alertar os irmãos sobre essas heresias, sobre acreditar nessas coisas. Crer que você vai ser salvo porque você usa um terno, porque a irmã, a hora com avental na cabeça, com avental, a hora com o véu na cabeça, que você tá indo no culto de jovens restar o teu salmo, que você tá colocando o seu tijolinho na sua casa no céu. Eu já escutei isso nos púlpitos da CTB, quando você dá quando você dá a sua coleta, quando você recita o seu salmo, quando você toca o seu instrumento, você está colocando um tijolinho na sua casa no céu, né? Então, desprezando totalmente João 14, né? Então, na casa do meu pai há muitas moradas. É uma afirmação. Jesus Cristo falou que já está feita as casas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito, vou preparar lugar. De todo jeito, é Jesus Cristo, não é nós. Então, e eu já ouvi muito isso lá dentro, e hoje eu sei que é uma heresia. Então, esse livro vai, sim, realmente ajudar aí muitas pessoas que saíram da CCB machucadas, com dúvidas, se tomou a decisão certa, né? O inimigo está soprando na sua mente. Então, realmente, esse trabalho do irmão é louvável. E, assim, você que for da CCB, não, a minha intenção não é te ofender, acredito que também do irmão Eduardo não é te ofender, mas, infelizmente, não dá para concordar com isso. Então, por isso nós, com essas coisas que eu citei, então, realmente, nós, movidos pelo Espírito Santo, saímos dessa denominação porque não concordamos mais com essas heresias, né? Até importa que haja heresias no meio de vós, para que os sinceros se manifestem, tá? Mas o sincero vai se manifestar, mas se ele continuar lá dentro, ele vai continuar concordando com o erro. Então não vai adiantar nada só você entender o erro e continuar lá dentro. Você está compactuando com o erro. Então, por isso que eu não recomendo que você permaneça dentro da congregação sabendo tudo isso, né? E se você vê que teu cooperador, teu ancião, fala isso e você não fala nada, você é conivente com o pecado e você é omisso. E você vai responder por a sua omissão. Você não quer debater com ele, você não quer debater com ele, não quer conversar com ele, demonstrar para ele, você saia de lá o mais rápido possível. Isso já vai demonstrar que você não é conivente com aquela heresia que ele está sendo pregada. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém. Tá? Ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Não é algumas partes sim, outras partes não. Foi escrita por homens? Foi, mas foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Bom, e salvação não é pelas obras, é pela fé. Tá? O caminho verdadeiro não é uma denominação, o caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Tá?
Obra de Deus não é uma denominação. Jesus Cristo não morreu na cruz para construir uma denominação. A obra de Deus é o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, né? Pagando as nossas dívidas, nos reconciliando com Deus, né? Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Graça não é instituição religiosa. Graça de Deus é favor imerecido, tá? Nós não merecíamos ser salvos, mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos salvou através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Então isso é graça, favor imerecido. E no 2:5:7, ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele, por grande amor, pagou nossas dívidas ao Criador. Então é isso aí, irmãos, tá? E o trabalho do irmão Eduardo vai estar agora também fazendo parte, eu não sei se um dia eu vou montar uma biblioteca, mas vai estar fazendo parte, né, da minha leitura, igual eu vi um vídeo esses dias atrás do pastor Marcos Garconato, que o cristão, ele tem que gostar de ler, né? Eu realmente afirmo para os irmãos que dentro da CB, nós não somos incentivados à leitura, nós somos incentivados a congregar para esperar a revelação, que é a bibliomancia, a qual o irmão Eduardo mencionou aqui. Tá bom, irmãos? Então, tá, irmão Eduardo, tá? Eu ainda, como disse, não comecei a leitura, mas pelos tópicos que a gente leu ali, tenho certeza que eu vou gostar e já recomendo aos irmãos o link para quem quiser adquirir o livro, vai estar na descrição. O contato para você conversar com o Eduardo e adquirir o livro vai estar na descrição, para que você também possa adquirir o seu, tá bom, irmãos? E fazer a sua leitura, a sua meditação nesses pontos a quais o irmão Eduardo apontou aqui, tá bom? Uma saudação para o nosso irmão Eduardo Vasco, né? Graça e paz para você, irmão, um ósculo santo. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe você que ficou até agora. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e se vemos nos próximos vídeos. Mais uma vez, a intenção não é ofender ninguém, mas a verdade tem que ser dita, você gostando ou não. Deus abençoe a todos, até os próximos vídeos. Vai vendo, Deus abençoe, meu Eduardo. É nóis!